Galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o módulo 3, conceitos econômicos, tá? Dentro do módulo 3, a gente vai trabalhar a comparação de múltiplos, que vai comparar os múltiplos de empresas do mesmo setor, estabelecer um padrão e, a partir disso, fazer comparações. Além disso, vamos falar da curva da demanda. A curva da demanda é muito interessante, coloquei um gráfico para vocês. Então, nós temos a curva da demanda e a curva da oferta. O ponto que ela se cruza é o ponto de equilíbrio, tá legal? Nesse ponto, a gente vai ter que a quantidade ofertada está em equilíbrio com a quantidade demandada, tá? Então a gente tem a fórmula do preço, que eu coloquei aqui nessa parte aqui, vou falar dela daqui a pouco para vocês. Oferta e demanda. Demanda é a procura, o que as pessoas desejam adquirir. Oferta, a quantidade disponível de certo bem. Muita oferta e pouca demanda, o preço cai. Muita demanda e pouca oferta, o preço sobe. Quantidade igual de demanda e oferta, preço em equilíbrio. Quando nem o consumidor nem a produção é valorizada, a gente chama de peso morto. Tá? Então a gente tem a fórmula. De um lado a gente tem a demanda, do outro a gente tem a quantidade, do outro a gente tem a demanda. Beleza? A gente tem que igualar isso e a gente descobre o preço de equilíbrio, que é o que aquele outro gráfico mostrou para a gente. Certo? Externalidades, fatores externos que alteram os custos, pode ser positivo ou negativo. Elasticidade também está ligado com oferta e demanda. Respostas da demanda em relação ao aumento dos preços, renda e demanda cruzada. Então a gente tem a fórmula que a elasticidade é a variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação percentual do preço. Cai muito essa fórmula aqui, tá bom? Em bens substitutos, são bens que podem substituir o outro sem problema. Exemplo, manteiga e margarina. Já bens complementares são bens que complementam o outro. Exemplo, carro e combustível, cinema e pipoca. Retorno de escala, custo fixo. Só um minutinho, galera. Pera aí. Tem como eu pausar? Como que eu pauso? Não veio pausar. Vamos seguir. Pera aí, é aqui que eu quero ver uma coisa. Vamos lá. Retorno de escala. É produzir mais e ao mesmo tempo reduzir os custos. Então, esse é o conceito de retorno de escala. Custo fixo mantém o fixo quando a produção varia. Exemplo, o aluguel. Já o custo variável varia junto com a produção. Exemplo, matéria-prima. O custo marginal, ele calcula a mudança no preço total ao aumentar ou diminuir a quantidade produzida. Todos esses tópicos aqui é só parte teórica, tá? Não tem nada de conta, a não ser o custo marginal. O custo marginal, sim, a gente trabalha com conta. Concorrência monopolística, buscando lá do primeiro capítulo que a gente estudou. Muitas empresas, produtos diferentes, mas não substitutos próximos, sem barreira de entrada, empresas têm certo poder sobre seus preços. Exemplo, praça de alimentação. Concorrência perfeita, muitos compradores e muitos vendedores, produtos são homogêneos, livre de entrada de concorrentes, empresas são pequenas demais para influenciar os preços, ou seja, é o mercado que dita. Informação abundante, exemplo, o mundo irreal. Monopólio, uma única empresa, não existem substitutos próximos, existem barreiras de entradas como controle de matéria-prima, legislação e ordem econômica, e a empresa coloca o preço que ela quer. Exemplo, B3 e Correios. Oligopólio, algumas empresas, produção é concentrada na mão de poucos, produtos diferentes, pouca concorrência e, para piorar, se unem em cartel para combinar preços. Como, por exemplo, empresas aéreas, postos de combustíveis. Oferta de curto e longo prazo. No curto prazo é difícil expandir a produção. A quantidade de um ou mais fatores, como produção, capital e trabalho, não pode ser alterada. Já no longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. Discriminação de preços e coalizão. A discriminação de preço é proibida. Então, o que é a discriminação? É vender o mesmo produto por preços diferentes a determinadas pessoas, extraindo o máximo que o consumidor está disposto a pagar. Coalizão. Empresas fazem acordo entre elas para evitar competição e equalizar os preços. Isso é proibido. Fusão, aquisição e cisão. A aquisição é a compra de uma empresa menor, pode ser total ou parcial. Ela visa o crescimento da empresa, expandindo e assumindo uma operação já existente. Já a fusão é a unificação de empresas. Várias viram apenas uma. Visa diversificar o mercado, aumentar a marca, a receita e diminuir custos. A cisão é a transferência total ou parcial de uma empresa para outra. No total, a empresa deixa de existir. E por último, o CAD, que é a Regulamentação de Mercados e Legislações Antitrust. A legislação protege o consumidor contra empresas monopolistas, evitando o abuso de poder e que elas coloquem o preço que elas quiserem. Foi criado assim o CAD,
para analisar todos os atos de concentração, eles verificam as denúncias de monopólio. Tudo que tiver um faturamento acima de 750 milhões já começa a ficar suspeito. Próxima aula, então, a gente vai falar do módulo 4, que é a parte